seguindo aqui mais adiante, nós vamos falar um pouco mais dos contatores, que são o coração aí do comando. O contator é um dispositivo eletromecânico que permite o acionamento ali de cargas, né, de alta potência. Então, esse cara ele já é projetado para suportar uma corrente, por exemplo, superior do que um interruptor seria capaz, né? Quando você pega um interruptor, às vezes, residencial ali, você tem ali uma capacidade de condução que vai ali até uma média de 10 amperes. Quando você vai para o campo, que você precisa acionar uma carga igual a um motor, a 10 amperes pode ser pouco para o que eu preciso. Então, eu preciso criar um mecanismo agora para seccionar isso, abrir e fechar a partir de uma forma automática. Mas eu não vou interagir direto, como eu expliquei no começo da aula, eu vou interagir por meio de um comando. Funcionamento, ó, quando a bobina interna é energizada, cria-se um campo magnético que atrai os contatos, fechando o circuito de força. Então, agora, a todo momento que vocês entendem campo magnético, agora vocês já têm uma base para entender por que se cria um campo. À medida que eu passo uma corrente por um condutor, cria-se um campo magnético. A bobina eu enrolo, mas esse campo magnético de um fio reto, ele é pouco, ele é baixo. À medida que eu enrolo isso, eu vou somando o campo de tal forma até que eu crie realmente uma força de atração suficiente para puxar um êmbolo, no caso do contator. Então, você tem ali os contatos, você tem uma bobina que é composta justamente de um enrolamento, você cria um campo magnético de tal forma que você puxa o magnetismo, você puxa ali os contatos para atracar, e nessa que você puxa, ele vai fazer o fechamento dos 3, enfim, quantos contatos tiverem nesse contator, por meio dessa magnetização. Quero desligar, eu desmagnetizo isso, eu paro de circular a corrente nessa bobina, aí, consequentemente, o que vai acontecer? Aí os contatos que estão com retorno por mola, eles estão desempenhando um papel. Naturalmente, a mola, ela força com que eles não estejam atracados. Eu preciso do campo para vencer. O campo é grande de tal forma que ele vence o esforço da mola. Aí ele puxa. A mesma coisa acontece numa bobina, numa solenoide, por exemplo, que a gente tem ali uma válvula de, por exemplo, de fluido refrigerante, em que a gente magnetiza, a gente fecha e a gente abre. É a mesma ideia de funcionamento. Então, tudo que a gente fala agora, magnetismo, bobina, motor, vem daí. Aí, seguindo aqui para o contator, aí categorias de emprego, né? Cargas resistivas, um pouco indutivas, motores de indução, e não são só essas, tá? Tem N tipo de cargas aí, mas predominantemente, quando a gente fala de cargas, elas basicamente 3. As resistivas, as indutivas e as capacitivas. Aí tem umas outras questões que a gente não vai entrar para não dar nó na cabeça de vocês, mas basicamente o motor se enquadra ali em qual carga, na opinião de vocês? Indutiva, exato. Tanto que isso tem relação com aquele dimensionamento do disjuntor que nós conversamos nas aulas anteriores. Quando a gente dimensiona, a gente olha para o tipo de carga e dimensiona o disjuntor, a curva, exatamente. A curva C, ali falando de disjuntores, é uma curva dedicada a cargas indutivas. Indutivas porque existe uma indução eletromagnética composta, na maioria das vezes, né, por uma bobina. Então, por isso que é predominantemente indutiva. Aí tem os contatos auxiliares, ó, utilizados para a lógica de selo. Lógica de selo ele já trouxe aqui, que é uma memória que a gente vai criar justamente para o contato. Isso a gente vai fazendo na prática, passo a passo, primeiro sem selo, depois com selo, para a gente ver a diferença, quando a gente estiver montando lá nos painéis. Mas, basicamente, esse selo é justamente isso. Quando eu tirar o dedo da botoeira, eu não quero que ela desligue, eu quero que ela se mantenha energizada. Então, eu vou utilizar um contato auxiliar, nada mais é que justamente ou um contato que abre ou um contato que fecha, daqueles que eu expliquei para vocês. Aí, com base nisso, ele vai criar justamente, vai manter um caminho alternativo para a corrente, em vez de passar pelo botão, ela vai passar por esse contato de selo. E aí vai ficar mantendo a bobina energizada.
E esses contatos e contatores, nós temos contatores tanto mais voltados para a potência, e nós podemos ter contatores que são puramente compostos de contatos auxiliares. O que vai determinar isso ou não é a capacidade do componente. Todo e qualquer componente elétrico, quando você pega ele na mão, ele tem algumas informações. Ali, geralmente, ele vai te trazer até qual tensão você pode ligar esse componente e até qual corrente você pode ligar. Então, às vezes, se você tem uma carga que, de fato, consome uma corrente alta, precisa de uma corrente alta, a depender do tipo de componente de manobra, você vai precisar justamente de um componente que seja capaz de conduzir isso, ou seja, tenha sido projetado para isso. Só que às vezes você nem precisa passar necessariamente uma carga pelo contator. Você só precisa do contator por questão dos contatos auxiliares. Então você nem vai ligar carga. Esse cara vai ficar energizado ali no próprio comando, mesmo com uma corrente um pouco mais baixa. Geralmente ali você vai ter um disjuntorzinho de 2 amperes, 4 amperes alimentando esse comando, porque como eu expliquei, e agora vocês sabem por quê? Porque uma corrente pequena controla uma corrente maior. Então, não precisa instalar um disjuntor mesmo. E aí, agora uma pergunta: se porventura o disjuntor do comando, né? Acredito que todos têm noção do que é disjuntor. Um disjuntor de comando vem a desenergizar. O que vai acontecer com a carga? Exato, o comando é a lógica por trás, o comando que é o cérebro por trás do negócio. Então não adianta, por isso que quando você aperta o contator, ele vai ligar o motor, se você empurrar o exemplo da chave. Mas está tendo algum problema no comando. Não necessariamente um disjuntor desarmado, mas alguma coisa está tendo ali no comando. E quando a gente fala das entradas, saídas, seja auxiliares, seja os próprios tatos, termostato, pressostato, todos esses caras estão ligados ali, atrelados ao comando. E se algum deles abrir, em função de qualquer que seja o motivo, o comando principal, ele vai vir a ser desenergizado, mesmo que ele esteja alimentado. Mesmo que está com o disjuntor ligado, bonitinho, você vai ver que vai desalimentar porque o contator sai. Beleza? Um exemplo lá no Chapéu Dourado, lá na cabine primária dos caras. Do nada a assistente ficava parado lá. E a tensão é alta. Certo. A gente procurava, ninguém sabia onde era. A gente trocava uma ideia com o cara ficava mostrando lá pra gente. Principalmente. Lá dentro, lá na cabine primária. Ia lá e pá. Disjuntorzinho, né? Num painel. Sim. Porque aí tem aquilo também que a gente chama de intertravamento, a gente vai falar. Não, e tem, não, às vezes não necessariamente o chiller da CAG, ele vai parar porque faltou energia para ele, mas ele vai parar em função de um efeito indireto, ou seja, se eu parar a bomba de condensação, eu paro o chiller? Sim, exato, ele vai dar alarme porque, exatamente, eu não estou tendo rejeito, primeiro efeito, falta de fluxo de água. Mas por que o chiller não pode funcionar? Porque ele precisa rejeitar o calor que ele absorve no evaporador em algum lugar. Exatamente, é uma troca. Ele vai pegar um calor de um ponto para jogar para outro. Se eu não estou tendo a água de condensação circulando, que é onde eu vou rejeitar esse calor, o chiller precisa ter uma proteção. Aí o alarme ele é uma proteção do chiller, do chiller. Nesse caso aí, o que acontece? Já aconteceu, já peguei inúmeras vezes. Você vai lá, o chiller caiu, por exemplo, uma centrífuga entrou em surge. Não necessariamente deu tempo de faltar fluxo, ela começou a variar demais, alarmou por surge, em função da falta de fluxo. Mas o surge foi mais rápido do que a chave de fluxo. Aí desarmou, vai ver lá as bombas de automação, as bombas de condensação desarmou. Aí a automação, o cara não consegue, ele só sabe falar, o Hit, tá em alarme aqui para mim. Você sabe me dizer por que tá em alarme? Cara, eu não sei te dizer, eu só sei que tá em alarme. Então, e realmente, ele não cabe a ele falar para a gente, porque ele não tem todas essas informações na tela. Cabe a nós agora entendermos, para que um chiller funcione, o que eu preciso ter ligado. Aí você vai lá e verifica, se desarmou, aí a bomba de água gelada, que é um outro sistema, aí você vê lá, ela está ligada. Aí você vai então para, condensação. Aí você chega, mas a bomba, aí, primeiramente, antes nem de sair para lá e para cá, bomba de água gelada tá ligada? Isso ele consegue ver. Tá ligado, porque às vezes você não tá no ambiente.
Bomba de condensação, tá ligada? Não. Opa, já tem um problema. Mas não necessariamente é um problema, mas é uma situação. Ah, e as torres? Ah, as torres estão ligadas. Ah, pô, as torres estão ligadas. A bomba de água gelada tá ligada. Mas a bomba não? Vou dar uma olhada. Aí você chega lá, não tem nada em alarme. Não tem nada. Aí você aperta para tentar ligar, manual, não vai de jeito nenhum. Aí você atraca o. Nesse caso, vai ser um variador de frequência, você nem vai conseguir atracar um contator para partir essa bomba, porque a gente está falando de uma bomba que na maioria das vezes é muito grande. E ela está ou com variador ou com soft start. Mas você vai medir tensão e ó, você vai lá no geral, tem tensão. Você vai sair na entrada do variador, tem tensão. Na saída, não, porque ele não está rodando, né? Ele não recebeu o contato para. Não tem a tensão a mesma da saída, mas não significa que não tenha tensão, tá? Na saída. Aí, beleza, só que a em si não está rodando. E vai em manual e nada. Aí quando você vai ver, comando, é alguma coisa que está impedindo o comando de funcionar. Só que nem todas as partes estão lá. Você está ali diante de um painel e muitas das vezes a torre é um outro painel, em um outro local, mas você só está com acesso nas bombas. Aí você viu, olhou o diagrama e nada. Cara, eu tô vendo, não dá, e vejo e olho. Aí, cara, pode ser, já aconteceu um disjuntor de comando, justamente desse painel das bombas mesmo. Por isso que tem tensão, tem tudo, mas automaticamente não vai. Aí você acha esse disjuntor num cantinho, escondidinho, ou lá embaixo, no painel, escondido, ou num cantinho, ou outro. 2 amperes, 4 amperes, no máximo você vê ele desarmou. Exato. E aí você vai ver, desarmou e aí parou o ar-condicionado do prédio inteiro. E muitas das vezes é um problema ali em função de alguma coisa. Ah, já aconteceu, por exemplo, o ventilador que circula o ar dentro do painel, ele entra em curto, desarma esse disjuntor e aí você perde todo o ar-condicionado do prédio. E aí é todo mundo correndo para cima e para baixo até encontrar, e geralmente demora para encontrar, não é assim tão rápido. Mas quando já é uma coisa recorrente, aí o pessoal já fica mais safo e já vai direto. Mas quando é uma coisa que não está permitindo, isso cria realmente um estresse, porque vai, olha e tenta e nada, até que você... Às vezes o problema também você não está conseguindo ali, porque está intertravado num outro ponto. Ou seja, você precisa de um outro sistema, então veja bem, torre anda junto com a bomba, que anda junto com o chiller, que anda junto. Então eu preciso ter todo mundo no mesma base para não permitir que o meu sistema funcione sem nenhum deles. Então eu preciso criar, que é o que a gente vai ver ali, que é o intertravamento. Aí falando aí do contator, uma imagenzinha ilustrativa, em que a gente inicia aqui pelo circuito de comando. Aqui, ó, basicamente, ó, fonte de comando é a fonte de energia, tá? Pode considerar aí o disjuntor. Aí, ó, botão liga, botão desliga, alimentei aqui o KM, que é a bobina do contator. E aí, se eu tenho caminho para diferença de potencial, ou seja, tensão na bobina do contator, ele vai o quê? Ele vai atracar. E aí, ó, baixa a corrente. Aí, quando ele atracar, o que vai acontecer? Aí vamos para cá, depois a gente analisa. Ó. A gente vai agora para cá, ó. Quando ele atracou, esses contatos aqui, ó, ele está falando de disjuntor, ignora isso, é contator. Quando ele atraca a bobina, ó, esses 3 contatos eles vão fechar no mesmo tempo, de uma vez. Isso tem que ser no mesmo tempo mesmo. Aí acionou, agora o motor tem condição de rodar. Isso que está embaixo é um relé térmico para proteger aí o motor em caso de sobrecarga. Então, em função do aumento de temperatura que ele vai ter no mecanismo interno ali, gerado pelo aumento da corrente, gerado por uma sobrecarga, seja ela qual for. Aí, agora, olhando para o componente propriamente dito, ó, então aqui, ó. Então, ó, dá uma olhada aqui, ó, bobina, essa bobina ela pega, ela energiza, aí esse êmbolo azul aí você vai fechar esse cara vai atracar esse êmbolo, tanto que esse êmbolo é uma forma, tanto para você conseguir encaixar contatos auxiliares nesse próprio êmbolo, aí você encaixa, ele puxa junto e fecha o contato auxiliar. Quando não tem contato auxiliar, aí fica mais fácil de ver que essa bobina está atracada, porque ela vai estar retraída, né? Ela vai estar para dentro. Então a gente vê, não, a bobina está acionada aqui. E claro, eu posso medir também a tensão
nas bobinas, no A1 e no A2, para entender se tem tensão. Essa tensão aí, ela pode ser, depende da tensão do comando, ela pode ser 220, ela pode ser 110, ela pode ser 24 volts. Então, por quê? Porque uma baixa potência controla uma alta potência, corrente e tensão. E aí, à medida que energiza, esse cara aqui, ele atraca, e aí você vai ter o quê? Os contatos dando passagem. Aquelas numerações padrões que eu trouxe, de 1, 2, 3, 4, é aqui. Na entrada ali vai ser 1, 3 e 5, na saída vai ser 2, 4 e 6. Isso está referente a isso. A gente vai ver depois num exemplo mais claro e objetivo. Aí ele até... Por que o contator é chamado de coração do comando? Permite acionar grandes cargas com segurança, isola o operador da potência, facilita a automação, permite lógica de comando e proteção de alta confiabilidade operacional. Ou seja, geralmente pode acontecer, você vai medir, tá lá o motor, tá roncando, o que quer que seja, aí você vai medir o contator, aí 1 ou 2 contatos tá conduzindo, o outro não. Vai faltar fase, problema para o motor. Por quê? A gente viu que o motor precisa de 3 fases defasadas em 120 graus. Quando eu interrompo uma, deu problema. Como que o campo vai ficar girante? Só que isso aí, o que vai acontecer? As outras duas que se mantêm energizadas, elas não vão ter condição de continuar esse movimento e eu vou ficar sobrecarregando elas, aumento de temperatura, tanto que por isso que eu preciso proteger o meu motor de alguma forma. É aí que o relé térmico entra. Aí, nesse caso, um relé falta de fase também. Aí eu tenho um relé sequenciador de fase. Por que, Lucas, sequenciador de fase? Porque apesar do motor poder rodar invertido, se ele tiver atrelado à carga, isso não necessariamente pode acontecer. Por exemplo, eu tô com um fan coil, eu tô com um motor trifásico acoplado a um conjunto girante de um fan coil, de um ventilador, e aí eu vou girar invertido. Depender num ventilador centrífugo, vai funcionar? Vai funcionar. Só que a gente vai ter... Vai funcionar, claro que... E vai ter diferença de pressão entre entrada e saída. Só que o rendimento dele e o esforço para o motor vai mudar completamente. E aí eu vou te dar um outro exemplo. Por exemplo, um compressor que não admite isso, na verdade ele admite até certo ponto, mas ele não lida bem com isso, é um compressor do tipo scroll. Se eu inverter ali e ele rodar no sentido oposto, aí você tem 2 caracols que estão justamente encaixados um dentro do outro, que são projetados para girar apenas para um lado. Aí você pensa, eu tentar fazer isso, o que vai acontecer? Um barulho violento e uma trepidação violenta. E a corrente, se você medir, é absurda. Então, olha como é... Claro, para quem entende é fácil, mas para quem não, não é fácil de entender. Então, por isso que a gente precisa ter uma noção. Mas eu vou até expor uma experiência minha. Quando eu estava começando, eu não conseguia identificar o motivo de um problema, que era justamente um ar-condicionado mais antigo da Fujitsu. Nem era na época, era um piso-teto, mas nem se tinha toda aquela eletrônica embarcada. Eu estou falando de 2012, e onde você tinha ali um compressor ruindo muito. E o que ficava acontecendo com o contator? Ele ficava atracando e desatracando, atracando e desatracando. E, cara, a gente não entendia. Aí você ia, empurrava com a chave e partia. Aí você soltava, não partia. Cara, e desarmava e ficava, e não vai. Aí pedia apoio para uma pessoa com mais experiência, ele foi lá, pegou a fase RS e inverteu, pressão. Sim. O partia, aí depois ele desarmava. Sim. Começava a congelar e desarmava. Por isso que tem proteções. Por isso que entram proteções. Se você deixar, realmente aí porque às vezes não depende da gente. Às vezes o prédio está passando por uma manutenção elétrica, na cabine que seja, e é invertida uma fase, lá em função de uma manutenção. Cara, todo mundo que está para frente sofre. Então, por isso que eu tenho que criar mecanismos de proteger o meu equipamento. O sequenciador de fase é justamente isso. Ele vai pegar a defasagem de 120 graus cada um e vai manter isso. Se você mudar qualquer uma, você vai mudar a defasagem. Ele pega isso, ele detecta e ele vai tirar o motor para proteger ali o motor elétrico trifásico. Se é uma carga monofásica, por exemplo, um contator para energizar, faltou uma fase,
faltou a fase T. Mas o contato está ligado na R e na S. O contator ele ainda conseguiria ir tocando, mas agora o motor não. O motor não vai conseguir lidar com isso. Ah, uma bobina, no caso de uma câmera, ela vai continuar. Só que aí por isso que entram as proteções. Aí na parte de um relé térmico vai detectar isso porque a corrente vai ser absurda e aí ele vai detectar, vai conseguir lidar até certo ponto, depois ele abre o contato, ele cai. Aí, além disso, a gente tem também o que a gente fala aqui, igual intertravamento, que é justamente o que ele fala de contato de selo. Então, para manter esse botão liga, ele vai usar justamente um contato auxiliar, que pode ser desse contator, se ele tiver espaço. Geralmente, esses contatores de potência, eles têm 3 contatos de potência e um contato auxiliar. Como que eu diferencio esses contatos? Pela numeração que eu expliquei para vocês hoje. Você vai ver lá, se é um contato normalmente aberto que ele tem, o que é mais comum, mas não é que não exista diferente, você vai ter lá um 13 e um 14. Opa, 13 e 14 eu lembro que é contato normalmente aberto. Então, isso não é um contato de potência. O contato de potência você vai ter lá 1, 3 e 5. E embaixo você... Aí que vai ter L1, geralmente L1, L2, e na saída a mesma coisa. Às vezes, uns tem T, outros W, mas a representação 3, 2, 4 e 6, isso representa que é a saída. Então, o contato auxiliar mantém a bobina energizada após a soltura do botão. Impede, e aí isso é o contato de selo. Beleza, agora a corrente, para esse exemplo aqui, para ficar mais fácil a interpretação, aqui, por exemplo, fica mais fácil. Eu preciso passar a corrente elétrica aqui, o único caminho, então aqui é um circuito série ou paralelo? Série, é um circuito série. Se qualquer um desses... então a carga, quem que é a carga nesse circuito? Contator. Ela está transformando energia elétrica em campo magnético. Então, em função do campo, ela vai ter uma atuação. Aí, se qualquer um dos componentes, como eu só tenho um caminho para a passagem da corrente elétrica, se qualquer um dos componentes que estão antes da bobina ali, do KM, eles abrirem, ou seja, eles não vão permitir a circulação da corrente. Então, o botão liga, ele é normalmente aberto. Para ele fechar, eu tenho que apertar o dedo. Mas quando eu soltar, ele não tem uma mola, ele vai soltar. Então, eu preciso, o que eu faço? Eu crio um caminho alternativo para a passagem da corrente elétrica. O que eu vou fazer? Eu vou criar um caminho alternativo, eu vou colocar um contato paralelo a esse contato do botão NA, ou seja, esse botão liga. Como é paralelo, agora a corrente elétrica vai ter 2 caminhos para ela passar. Ela vai ter o botão e ela vai ter o contato. Se qualquer um dos dois estiver fechado, ela passa. Oi? Não, na verdade, nesse caso, não interferência. A gente tem 2 caminhos, eu estou criando um outro caminho. O que você está vendo na tela é apenas um caminho, do botão. Quando eu venho e coloco um contato auxiliar para fazer um selo, para selar isso daí, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse contato normalmente aberto em paralelo com o botão verde. Quando eu soltar o botão verde, não tem problema. Agora não vai mais passar corrente pelo botão, vai passar corrente pelo contato. Ele vai criar um caminho alternativo para que ele passe.